Bom, boa tarde aí, pessoal. Eh, Hoje vamos continuar falando um pouco mais de inferência estatística, né, que a gente deu umas ideias na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre população, amostra e como que faz para estimar o parâmetro da população com os dados da amostra, né, que é basicamente, né, se você quer a média populacional, você pega a média amostral, né? Se você quer a proporção da população, você pega a proporção amostral, né? Se você quer a variância da população, vai pegar a variância amostral, né? Então, isso daí é uma forma de estimar os parâmetros, né? Como está a nossa amostra, né? E a gente viu que para que esses estimadores sejam bons, né? Eles deveriam vir de uma amostra aleatória, né? Que a amostra aleatória garantia, de alguma forma, que a gente pegasse os dados de uma forma representativa, né? Que pegasse um pouquinho de cada canto, vamos falar assim, aleatório, né? E então, quando essa amostra que acabou pegando um pouquinho de cada grupo, a gente vai ter um estimador aceitável, uma estimativa aceitável, né? Daquele valor do parâmetro. Hoje, a gente vai falar sobre outro tipo de estimador, nesse caso agora um estimador de intervalo, que é conhecido como intervalo de confiança. Eu vou falar por que, que ele é importante, né? Qual que é a diferença nessa estimação por intervalo com a estimação pontual que a gente viu na aula passada, né? E eu vou dar três exemplos, tá? Três casos diferentes de intervalo de confiança, tá? Sobre diferentes hipóteses, né? E no final vou mostrar para vocês também como é que a gente calcula o tamanho da amostra, tá? Quando a gente faz um estudo e está interessado em dar alguma conclusão, né? Para o parâmetro, a gente precisa definir um tamanho de amostra mínimo para atingir aí algumas características que a gente vai precisar, tá? Então, até agora a gente focou unicamente em estimadores pontuais, né? Um único valor. A média amostral, variância amostral, proporção amostral, era um único valor, tá? Só que esse único valor, ele não permite, né? Ele não dá ideia nenhuma da incerteza, né? Que a gente tem na hora de calcular esse valor, né? Será que a gente está acertando? Será que não, né? Será que isso daí está perto ou longe do parâmetro, né? Então não temos como saber com um único número, tá? E também, né, com aquele estimador pontual, a gente não sabe qual que é a magnitude, no tamanho do erro que a gente está cometendo, né? E logicamente que a gente quer saber, né? Acho que todo mundo já deve ter visto quando tem pesquisas eleitorais, né? Falam a intenção de voto é tanto, com uma margem de erro de tanto, né? O que é essa margem de erro? Como que é? Então, a gente vai ver um pouquinho hoje o que é isso, o que isso significa, tá? Para a gente não ficar tão perdido quando a gente ler alguma pesquisa ou mesmo quando a gente fizer a nossa própria pesquisa, tá? De uma forma geral, nossa estimação por intervalo vai ser igual à nossa estimação por ponto, mais menos, né, quer dizer, mais, né, para pegar o limite superior e menos para pegar o limite inferior, uma margem de erro. Essa daí é a fórmula padrão, tá? Estimação por ponto, mais menos uma margem de erro, tá? Por exemplo, vamos supor que queremos estimar a média, né, mi, de uma distribuição qualquer, tá? Com variância sigma quadrado conhecida. Vamos supor que a gente quer fazer isso. Tá? Deixa eu só aqui, acho que tem como liberar aqui para todo mundo entrar. Deixa eu ver se consigo fazer isso. Não, acho que não consigo. Mas vou voltar aí. Então, beleza. A gente tinha visto na passada, pelo teorema central do limite, né, que qualquer uma que for a distribuição, né, desde que tenha média e variância finita, né, a gente consegue
fazer essa transformação aqui, né? E isso tudo, quando n for grande, se aproxima de uma distribuição normal padrão, né? Independente da distribuição que x tiver. Então, beleza. A gente quer estimar a média de uma distribuição qualquer, com variância conhecida. Então, a gente tem isso aqui, que é uma distribuição normal 0 e 1. Tá? Vamos chamar de E, tá? É o valor absoluto da média amostral, x, barra, menos o valor do parâmetro, né? Que vai ser uma ideia, né? Se a gente conhecesse o valor do parâmetro, porque na prática a gente não conhece, né? Se a gente conhecesse, né? Esse E está dando mais ou menos uma magnitude, uma ideia do erro, né? Será que a gente acertou muito, pouco, né? E vamos chamar de sigma x barra igual a sigma dividido por raiz de n. Tá? Dá para mostrar, né, que de fato o desvio padrão, né, de x barra é dado por essa fórmula aqui. Tá? E vocês veem que eu escrevi isso de forma conveniente, né? Porque aqui embaixo, em lugar de escrever sigma sobre raiz de n, eu poderia escrever sigma x barra. Então, com isso, por que eu faço isso? Porque com isso eu posso determinar a probabilidade, tá, de cometer erros de certa magnitude. Por exemplo, qual que é a probabilidade? Se que será a probabilidade, né, daquele valor E, que é o módulo de x barra menos mi, ser menor ou igual do que 1,96 vezes o desvio padrão de x barra, tá? Isso sempre vai dar 0,95, tá? Independente da distribuição que x tiver. Por quê? Por causa do termo sentado limite, né? Quando o n for grande, isso daí está garantido. E como eu sei que é 0,95? Se você mandar o sigma x barra por outro lado, né? Se dividir todo mundo por sigma x barra, vai ser quem? A probabilidade desse E, que é o módulo de x barra menos mi, dividido por sigma x barra, né? Menor ou igual do que 1,96, né? Como é valor absoluto, vai ficar x barra menos mi, dividido por sigma de x barra, entre 1,96 e menos 1,96, né? Simplesmente tiro o valor absoluto, coloco mais menos, né? E como esse cara daí vai ter uma distribuição normal 0 e 1, é simplesmente calcular a probabilidade acumulada da normal 0 e 1 até o ponto 1,96 menos, né, a parte que calculei a mais, a probabilidade acumulada, né, até o ponto menos 1,96. Isso daí dá 0,95. Tá? Então, de alguma forma, a gente tem uma ideia, né, dessa magnitude de erro. Né? Para que fique um pouco melhor, vamos pensar nesse caso. Né? Ao continuar, que a gente quer calcular a probabilidade, essa daí, e que a gente já sabe que dá 0,95. Tá? Só que quem que é esse E? Esse E, como eu falei para vocês, é o valor absoluto x barra menos mi. Beleza. Né? Bom, quando eu tiro o valor absoluto, né, vai ficar que tudo isso aqui continua sendo 0,95. Se eu multiplicar por menos e somar x barra todo mundo, né, eu vou ter que a probabilidade disso aqui, né, é igual a 0,95. Tá? E esse 0,95, que geralmente está denotado por um delta, ele é chamado de nível de confiança. Então, quando você quiser a gente fala de nível de confiança, a gente vai querer um valorzinho, né? Em lugar de ser 1,96, pode ser algum outro valor. Tal que essa probabilidade de 0,95, né? Se você quiser 0,90, né, o valor não vai ser mais 1,96, ele vai mudar. Tem que ser, sei lá, 0,99, né? É importante entender essa ideia, tá? Mas o que significa esse intervalo? Tá? A gente tem esse intervalo final. O que significa ele? Bom, para começar, aparentemente você pensaria, a probabilidade de mim estar entre esses dois valores é 0,95. Né? Essa seria uma aparente interpretação. Tá? Só que a gente calcula a probabilidade
de alguma coisa que é uma variável aleatória. E mi não é uma variável aleatória, é um parâmetro, é um número fixo. Tá? É desconhecido, mas ele é fixo. Tá? Então, ele não é uma variável aleatória. E é por isso que a gente não interpreta esse intervalo de confiança, né, com a probabilidade de mi estar entre esses dois valores, 0,95. A interpretação é um pouquinho diferente. E para ilustrar, tá, eu vou fazer uma pequena simulação. Tá? Eu vou selecionar 100 amostras aleatórias, tá, de tamanho de 50, todas elas de uma normal 0 e 1. Tá? Então, a primeira amostra vai ter 50 pontos, tá? E todos eles vêm de uma distribuição normal 0 e 1. Tá? Para cada amostra, eu vou calcular intervalo de confiança. Que significa o quê? Vou ter que calcular x barra, né? E fazer uma fórmula parecida com esses aqui, né? X barra menos 1,96 sigma em x barra, tá? No caso de eu quiser o intervalo de confiança com 95% de confiança, né? Mas posso calcular também para outros valores, né? Que calculei para 80, 90 e 95. Então eu vou fazer sempre isso, tá? E eu vou contar quantas vezes desse intervalo ele cobriu o verdadeiro valor do parâmetro, que no caso, né, como a gente está simulando dados de uma normal 0 e 1, né, mi é zero, o valor do parâmetro é zero. Né? Como que a gente sabe isso? Simplesmente porque eu estou simulando. Na vida real a gente não sabe isso. Tá? Então eu simulei isso aqui um gráfico. O que significa esse gráfico? Aqui tem 100 intervalos de confiança, né? Um deles 100 intervalos de confiança, cada intervalo para cada uma das amostras, né? Cada pontinho vermelho, tá? É a média amostral, tá? E as linhas verdes, né? São o valor mínimo e o valor máximo daqueles intervalos de confiança que eu calculei, tá? E o que a gente observa? Por exemplo, para o intervalo de confiança 80%, que é aquele que está para a esquerda da tela de vocês, né? Temos que essa linha do meio é sempre no ponto zero, né? Que é o valor verdadeiro. Temos que o primeiro intervalo de confiança, ele cobriu o verdadeiro valor do parâmetro. Quer dizer, ele cobriu o zero, tá? Tanto para 80, para 90 e para 95. O segundo intervalo de confiança, né? Ele não cobriu o valor zero, né? Nem para o intervalo de confiança 80, nem para 90, mas cobriu para 95, né? Apareceu um pontinho aí, um pouquinho da barrinha, né? Então cobriu. Para o terceiro intervalo de confiança, ele também não cobriu o verdadeiro valor do parâmetro, nem para 80, nem para 90 e acho que nem para 95. Ou ficou bem no limite. O quarto intervalo de confiança, a gente vê o quê? Que a média amostral, que é a bolinha vermelha, né, ficou bem perto do verdadeiro valor, que é aquela reta preta, né? E o intervalo de confiança, em todos os casos, cobriu o verdadeiro valor do parâmetro. Né? Então, se vocês vão vendo um por um cada um desses 100, vocês vão ver que tem intervalos que cobrem o verdadeiro valor do parâmetro e outros que não cobrem. Tá? E se eu contar tudo isso, a gente vai ter essa tabela. Por exemplo, para o intervalo de confiança é 80%, tá? Das 100, das 100 amostras que eu tinha, em 78 delas, né, 78% delas, né, cobriram o verdadeiro valor do parâmetro. Né? O intervalo de confiança 90%, em 86% delas, a gente cobriu o verdadeiro valor do parâmetro. E naquele gráfico do intervalo de confiança 95%, em 93% das vezes, né, o intervalo de confiança cobriu o verdadeiro valor do parâmetro. Lógico, eu simplesmente fiz 100 amostras. Né? À medida que eu vou considerar 1.000, 10.000, na medida que eu vou colocando mais amostras, né, esse valor aqui dentro vai convergir para esse valor nominal aqui, de 80%, 90% e 95%. Tá? Isso que acontece com esse intervalo de confiança. Ou seja, esse intervalo de confiança significa o quê? Que se a gente pudesse escolher várias amostras aleatórias de tamanho n, né, e construir vários intervalos de confiança, 95% desses intervalos, por exemplo, né,
conteriam o verdadeiro valor do parâmetro desconhecido μ. Tá? Lógico, na prática, o que acontece? Na prática, você não tem várias amostras, você tem uma única amostra. Então, o que você espera? Você espera que essa sua amostra esteja no caso dos 95% das amostras, né, que eles vão conter o verdadeiro valor do parâmetro. Tem garantia disso? Não tem. Por isso chama intervalo de confiança, porque você confia que, você espera que, você torce para, né, que essa tua amostra esteja nesses 95% dos casos, que o intervalo de confiança vai conter o verdadeiro valor do parâmetro. Mas não tem garantia nenhuma, né? Esses erros que podem cometer estão dentro das nossas margens estatísticas, né? Por isso que a gente vai dar o resultado e fala, olha, com um intervalo de confiança de tanto, né? Você está falando, olha, pode ser que tenha um 5%, né? Que nossa amostra seja de 5% que não vai cobrir o valor do parâmetro. Mas a gente espera que a nossa amostra, né, seja uma dessas 95% que vai cobrir o verdadeiro valor do parâmetro. Então, beleza. Então, a gente já entendeu um pouquinho, né, o que é esse trabalho de confiança, que não é uma probabilidade de mim estar entre esse valor, mas, na verdade, é um limite inferior superior, né, que a gente espera, com 95% de confiança, né, que esse intervalo, né, esteja cubra o verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Professor, Sim. eu ainda confundo um pouco esses símbolos, né? O que eles representam mesmo? Tipo, É, esse. Mi é sempre a média populacional, tá? E sigma sempre tem a ver com variância, tá? Então, como a gente quer calcular, quer saber, ter uma ideia da média populacional, mas não tem, só tem uma amostra, né? A gente vai pegar esse sigma de x barra, que na verdade isso daí é a desvio padrão da média populacional, da média amostral, né? E vai fazer esse intervalinho aí para falar, olha, a média da população, né, a gente espera que com 95% de confiança esteja entre esse intervalinho aqui, né? Então, essa daqui seria a média amostral, desvio padrão da média amostral, e esse mi é a variância, a média populacional. Ah, beleza. Tá bom, agora que a gente entendeu a ideia, vamos fazer um pouco de conta, né? Porque a gente vai ter que estudar alguns casos específicos que eles são meio repetitivos no cotidiano, tá? Então, o primeiro caso é intervalo de confiança com variância conhecida, tá? E esse é um caso para aprender, porque na prática a gente não tem variância conhecida, mas é um caso para aprender, tá? Então, vamos supor que x1, x2, xn são variáveis aleatórias de uma normal, com média mi e desvio padrão sigma, tá? Então, se a gente quiser um intervalo de confiança 95%, a gente vai aplicar essa fórmula aqui. Se quisermos um intervalo de confiança 99%, vamos aplicar essa outra fórmula aqui. Professor, mas eu vou ter que ficar aprendendo fórmula 1.97, 1.57. De onde que aparecem esses números? Tem uma explicação, tanto que no geral, tá, para qualquer intervalo de confiança que você quiser, ele tem sempre a mesma forma. Tá? X barra menos Z de 1 menos alfa meios, que esse Z vai ser o quantio 1 menos alfa meios da distribuição normal. Tá? Tudo isso é multiplicado por sigma, que no caso é conhecido, dividido pela raiz de n, que a gente vai conhecer também. Tá? Então, qualquer intervalo de confiança, você vai calcular dessa forma. Tá? E esse valor de z, esse quantio, tá? Você calcula e pode ir nos livros mais antigos que tem uma tabela, ou vai no computador e vou te ensinar como é que calcula esses valores. Tá? E quando a gente fala, por exemplo, desse delta, né? Se você quer que delta seja 0,95, por exemplo, a gente está falando de um intervalo de confiança 100 por 0,95, 95%. Se esse delta for 0,9, a gente vai falar de um intervalo de confiança 100 por 0,9, 90%. Se esse delta for 0,8, a gente vai falar de um intervalo de confiança 80%. E assim vai para o valor que você quiser.
Mas se esse delta, quem que é alfa? Alfa é simplesmente igual a 1 menos delta. Então, se teu delta é 0,9, né, que você vai precisar para construir um intervalo de confiança 90%, teu alfa vai ser 0,1, né, porque 1 menos 0,9, 0,1. Se teu delta for 0,95, né, para construir um intervalo de confiança 95%, teu alfa vai ser 0,05. Por quê? Porque 1 menos 0,95 é igual a 0,05. Tá? Então vamos ver um exemplo para que fique mais claro. A gente tem esses dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados, né? Que todos eles vêm de uma distribuição normal, com média min desconhecida e desvio padrão conhecido igual a 0,5. Vamos supor que isso daí aconteça. A gente quer calcular intervalos de confiança para mim com um nível de confiança de 0,9, né, de 90%, ou seja, né, e delta 0,95, ou seja, 95%. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, é tentar utilizar a fórmula. Né? Mas a fórmula depende de quem de alfa, então a gente precisa calcular os alfas. Né? E algumas outras coisinhas mais. Né? Professor, Sim. eu ainda não sei se eu entendi perfeitamente, tipo, o que que significa a gente obter esse intervalo de confiança, tipo, na prática, tipo, tratando-se de amostra. Ah, Pode sim. explicar de novo? Vamos supor que a gente calcula, pega uma amostra de professores, né? Calcula que a média do salário é 5 mil reais. Tá? Tá. Mas você não está interessado em saber a média da sua amostra. Né? Você quer ter uma ideia do que acontece na população. Tá? A gente vai construir um trabalho de confiança e falar, olha, com um 95% de confiança, a média de salário de todos os professores do Brasil, né, está entre esse valor e esse valor. Né? Então, a pessoa vai ter uma ideia, né, entre quanto e quanto, né, poderia estar o verdadeiro valor, né, da média do salário dos professores. Mas você não sabe, né? É o que você consegue falar com a tua amostra. Né? Que uma coisa é a média amostral, e outra coisa é falar, olha, eu acho que, segundo meus dados, com um 95, 90, 99% de confiança, o verdadeiro valor está entre esse limite aqui e esse outro limite aqui. Então, você vai ter uma compreensão maior, né, do teu problema. Pô, eu ainda não sei se eu peguei, professor. Tipo, você falou, um exemplo, a média é 5 mil. Uhum. Aí mas aí, tipo, aí eu pego essa amostra e esse índice de confiança, ele vai me dizer o que relacionado a isso? Vamos supor que esse intervalo de confiança tem entre 4 mil e 6 mil. Tá? Tá, Você vai falar assim, olha, com 95% de confiança, tá? O salário dos professores no Brasil todo está entre 4 mil e 6 mil reais. Isso que você vai falar para as pessoas. ah, tá. Então, quanto maior o nível de confiança, mais restrito vai ser o pedaço, tipo, mais próximo da realidade, ou não? Na verdade, quanto maior o nível de confiança, esses limites vão ser mais amplos, né? Ou seja, tem mais chance, vamos falar assim, de que teu intervalo esteja cobrindo o verdadeiro valor do parâmetro. Que teu parâmetro esteja dentro desse valor, vamos falar assim. Ah, sim, entendi. Tá, Uhum. beleza. Imagina. Então, bom, como eu preciso calcular o intervalo que tem essa fórmula aqui, eu preciso que em x barra, preciso desse quantio, preciso de sigma e de raiz de n. Tá? Mas n eu tenho que 8, sigma eu tenho que 0,5, então está faltando quem? Está faltando o quantio e x barra. X barra, se vocês calcularem, vai dar esse valor aqui, ó, 3,0625. Tá? Então, está faltando unicamente agora o quantio. Né? Como eu tenho aqui dois níveis de confiança diferentes, né, dois deltas, eu vou ter que calcular dois alfas, né, que eu vou ter que dar dois intervalos. Então, nosso alfa vai ser 0,1, tá, ou 0,05, dependendo do valor de alfa que eu estou pegando. Né? Se eu pegar 0,9, desculpa, se meu delta eu pegar 0,9, meu alfa vai ser 0,1. Se no meu delta eu pegar 0,95, o meu alfa vai ser 0,05. Tá? Então, por exemplo,
Para um alfa de 0,01, tá? 1 menos alfa meios, né, que é o quantio da fórmula, vai ser quem? 1 menos 0,1 dividido por 2, né, que vai ser 0,05, ou seja, você vai ter 1 menos 0,05, que vai dar 0,95, né? E a gente vai ter que calcular esse quantio aqui da distribuição normal. Tá? Para o caso que nosso alfa é 0,05, a gente vai calcular o quantio 1 menos alfa meios. Alfa é igual a 0,05 dividido por 2 vai ser 0,025. 1 menos 0,025 é igual a 0,975. A gente vai ter que calcular esse outro quantio normal aqui. E como que calculamos isso no computador? É simplesmente você dar o comando knorm 0,95 para calcular esse quantio 0,95. Ou, por exemplo, knorm 0,975 para calcular, né, o quantio 0,975. Né? Então você vê que tem dois valores aqui, né? Que arredondando vai ser 1,64 e 1,96. Então, beleza. 1,64 e 1,96. Eu já tenho o quantio, já tenho x barra, já tenho n, já tenho sigma. Agora é só substituir na fórmula, né? Tenho n, x barra, sigma, o quantio 1,64, nesse caso aqui, e no outro caso 1,96. Então, basta substituir os valores na fórmula, né? Que o intervalo de confiança 90% vai ser x barra, né? Que é 3,0625, menos 1,64. Vejam que menos aqui é mais aqui, né? O intervalo simétrico, né? Sigma, que é 0,5, dividido por raiz de n, que no caso n igual a 8. Né? Então, esse intervalo vai estar entre 2,77 e 3,35. Tá? Intervalo de confiança 90%. Ou seja, com 90% de confiança, tá? Esse intervalo entre 2,77 e 3,35 está cobrindo o verdadeiro valor do parâmetro, né, que é desconhecido. Se quisermos o intervalo de confiança 95%, a fórmula é igualzinha. O único que vai mudar aqui é o quantio apropriado, né? Que não vai ser mais 1,64. Né? Vai ser 1,96. Então vejam que aqui o intervalo ficou um pouco maior, um pouco mais amplo, né? De 2,71 ao 3,4. Né? Ou seja, com 95% de confiança, nesse intervalo 2,71, 3,4, né? O verdadeiro valor do parâmetro está contido nesse intervalo aí. E assim você poderia calcular para qualquer coisa. Tá? Qual que é o problema com essa fórmula aqui? Que a gente assumiu que variância conhecida. Mas na prática, a variância não é conhecida. Tá? Então, aqui, como não é conhecido, o que a gente faz? A gente tem que estimar esse cara. Né? E como estimamos a média, como estimamos um parâmetro, né? Através do seu análogo, como se você valor da população, através do seu análogo na amostra. Né? Então, se eu quero sigma, eu vou ter que calcular o sigma amostral, devido ao padrão amostral, né? Para estimar esse valor do parâmetro. Isso que eu vou fazer. Só que, como tudo na vida, fazer isso daí não é de graça. Né? Eu trocar meu sigma por meu sigma chapéu, né? Esse chapéu simboliza estimado, né? Que eu pego a população, tem uma consequência. Tá? A consequência vai ser que, em lugar de eu ter uma distribuição normal, tá? Vou ter uma distribuição, que chama de distribuição T, com n menos 1 grau de liberdade. A distribuição T é muito parecida com a distribuição normal, tá? É também simétrica, só que ele tem as caudas um pouco mais pesadas. Tá? A gente não vai entrar em muito detalhe, tá? Mas a gente tem que entender só que quando a gente substitui sigma por sigma chapéu, o preço que a gente paga por fazer isso daí é sair da distribuição normal e aí irmos agora para uma distribuição T. Bom? E
Como isso afeta esse intervalo de confiança? Tá? Bom, como a gente não tem sigma, né, fazer o quê? A gente vai substituir esse valor por sigma chapéu. Beleza. Mas, como a gente não está mais trabalhando com a distribuição normal, a gente não vai calcular o quantio da normal. A gente vai calcular o quantio 1 menos alfa meios da distribuição T, né, como eu falei aqui, com N menos 1 graus de liberdade. Tá? Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Tá? Só para vocês terem uma noção, a linha vermelha, tá? É a distribuição normal. Tá? E as outras linhas são diferentes distribuições T com diferentes graus de liberdade. Né? O que está mais perto da normal é uma distribuição T com 12 graus de liberdade, desculpem, com 35. O que está no meio, aquela verde, é com 12, e aquela roxa é com 4 graus de liberdade. Você vê que naquela roxa, né, e a cada coisa ficar um pouquinho mais pesada, né, demora mais um pouquinho para cair. Né? Então vamos voltar para o nosso exemplo anterior. Só que dessa vez a gente não conhece sigma. Então a gente vai ter que estimar sigma. Tá? E de novo a gente vai calcular os intervalos de confiança 90% e 95%. Então a gente já tinha o valor x barra, né? Beleza. A gente teria que calcular agora quem? Sigma chapéu, né? Que seria o desvio padrão amostral. Este sigma chapéu, fazendo as continhas, né? Que é a raiz quadrada da variância amostral, que vocês viram lá no começo da matéria, né? Isso daí vai dar 0,5125. Reparem que está perto daquele sigma que era 0,5 no exercício anterior. Tá? Aqui deu 0,5125. Tá? Então, bom, eu vou ter que calcular meu alfa, né? Que de novo vai ser 0,1 se meu delta for 0,9, né? Ou vai ser 0,05 se meu delta for 0,95. Professor, Oi. para achar esse aí do chapeuzinho, tem que pegar o desvio padrão e fazer a raiz quadrada? Não, você pega a variância, na verdade. Tem que pegar a variância e fazer a raiz quadrada? Raiz quadrada, exatamente, isso. Ah, tá. Beleza. E no outro exemplo, ele já tinha dado um número pra gente. E nesse Isso. A gente tem que calcular. Isso. Ah, tá. Isso daqui é mais perto da realidade, porque na realidade ninguém vai te dar esse valor de sigma. Tá? Então, isso daqui, na prática, você vai ter que calcular mesmo. Tá? Então, a gente vai ter que calcular os quantis, né? Mas não da distribuição normal, da T. Tá? Para o caso de que alfa é igual a 0,1, né? 1 menos alfa meios, né? 0,1 dividido por 2 é 0,05. 1 menos 0,05 é 0,95. Nosso n é igual a 8, n menos 1, 7. Então, a gente vai ter que calcular o quantio 0,95 da distribuição T com 7 graus de liberdade. Professor, Sim. o que é aquele n menos 1 do lado do alfa meios? Esse n menos 1, Isso. acontece que a distribuição T, tá? Ela, assim como a distribuição normal tem o parâmetro mi e sigma, a distribuição T tem um parâmetro chamado grau de liberdade, tá? Que vai mostrar a forma da distribuição T. Tá? Esse n-1 são os graus de liberdade. É o parâmetro que a distribuição T precisa, né, para ela estar completamente definida. Tá? Esse é um parâmetro aí na forma matemática. Tá bom, beleza. Valeu. Então, no caso do nosso alfa ser 0,05, a gente vai fazer as continhas, né? E vamos chegar que a gente precisa calcular o quantio 0,975 de uma distribuição T com 7 graus de liberdade. Então, como faz isso no computador, você coloca o Q de quantio, né? E em lugar de colocar norma de normal, coloca a letra T da distribuição T. Então, você está falando que eu quero o quantio da T 0,95. E qual T? De uma T com 7 graus de liberdade. E aqui no outro código, na outra linha, no outro espacinho. Quero o quantio 0,975 da distribuição T, também com 7 graus de liberdade. E ele vai te devolver os valores dos quantis apropriados.
Professor, Sim. por que você dividiu por 2,7 e não por 2? Porque na fórmula não é alfa meios? Ainda do lado você dividiu por 2,7. Ah, ou o sete é o. Aí, Tá, isso, o sete é a vírgula que separa o ah, mais da tá. liberdade. Tá bom, beleza, desculpa. Não, tranquilo. E, então, vamos lá. Vamos calcular a fórmula. É bem parecida com o caso da normal, né? Só que agora a gente, em lugar de colocar sigma, coloca sigma chapéu, que a gente já calculou. Em lugar de colocar o 1,64 e 1,96 a distribuição normal, a gente vai utilizar 1,89 e 2,36, que são os quantis da distribuição T. Então, intervalo de confiança 90%, né? Fazendo todas as continhas aqui, vai dar entre 2,72 e 3,4. E o intervalo de confiança 95%, né? Que vai ser basicamente a mesma fórmula, simplesmente substituindo 1,89 por 2,36, vai dar entre 2,63 e 3,49. Né? Professor, Sim. dá para fazer, para calcular usando o Z quando a gente fizer sem a informação do desvio padrão? Sim, mas quando? Quando n for grande, tá? Porque, na verdade, o que acontece? À medida que a distribuição T, que os graus de liberdade da distribuição T elas aumentam, né? A forma dela acaba sendo praticamente igual Sim, é da do que a normal. distribuição normal. Então, quando mesmo que você não tenha um sigma, mas quando tem n grande, tá? Você pode substituir sim o valor da T pelo valor da normal. Vai dar a mesma coisa. Ah, tá bom. Então, beleza, né? A gente estava brincando aí, distribuição normal, com média conhecida, média desconhecida, né? Mas na vida não tudo tem distribuição normal, né? Então, como que a gente calcula o intervalo de confiança quando nossos dados, né, a variável de interesse não tem uma distribuição normal? Né? Vamos supor, né? A gente tinha visto isso, então beleza, né? Mas o que acontece quando não tem uma distribuição normal? A gente vai invocar aquele teorema que eu falei que era super importante, que é o teorema central do limite. Por que ele, professor? Porque lembre-se, segundo o teorema central do limite, x pode ter a distribuição que você quiser, né? X barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n sempre vai ser uma normal 0 e 1 quando n for grande. Então, o que você aprendeu até agora, tá? Logicamente, quando o teu n for pequeno, vai fazer diferença, né? Mas se você não tiver normalidade, mas tiver n grande, tá tranquilo, você pode continuar usando, tá? E por causa desse teorema central do limite, você vai chegar nessa fórmula aqui, né? Você não vai ter sigma, você vai ter sigma chapéu, né? E como o colega de vocês falou, você não vai usar mais a t. Por quê? Porque quando n é grande, a t é normal dá quase a mesma coisa. Então você vai utilizar uma normal, né? Se a gente tivesse no caso anterior. Né? Logicamente que, por causa do teorema central do limite, né, a gente sempre vai ter uma normal, tá? Mesmo quando a gente não conhece. Tá? Então fica mais fácil. Né? Você vai ter que calcular x barra, sigma chapéu, n você vai ter, né? E vai ter que aplicar aquele comandinho knorm, né? Do resultado que te deve ter 1 menos alfa meios, né? Para calcular os seus intervalos. Eu falei desses valores esses quantistas, eu calculei, né? Mas eu não dei muita atenção até agora quem são esses caras. Tá? Então, para que não fique tudo como mágica, vamos ver um pouquinho. Tá? Essa daqui é a distribuição normal. Vocês sabem que ela é simétrica, né? Se você colocar uma linha no meio, o que acontece daqui para a direita, daqui para a esquerda é simétrico, é um espelho. Tá? Por que a gente calcula Z1 menos alfa meios? Ou alguns livros você vai encontrar Z de alfa meios. Porque você quer, né, que o menos alfa é igual até o delta. Né? Você quer um intervalo
com delta, né? Ou 1 menos alfa nível de confiança, né? Então você vai fazer o quê? Aquele alfa que tá sobrando para completar o 100%, você vai dividir, né? A metade para a esquerda, a metade para a direita, né? Essas são essas duas áreas cinzas aqui. E Caraca, faz todo sentido. esse ponto de corte aí, que coloca o alfa meios menos alfa meios, esse ponto que parece mágico, é de fato o valor que está fazendo com que teus dados, né? Que na hora de ficar o intervalinho fica simétrico, exatamente nesses pontos que você deveria fazer o corte. Entendeu? Então, é daí, por isso que vem esse Z de 1 menos alfa meios, tá? Porque a gente está pegando esse carinha aqui, né? E como esse aqui é simétrico, nesse cara, só com o negativo, né? A gente pega mais menos, né? Para pegar esse cara e esse cara aqui. Então, vai construir toda a fórmula baseada nessa ideia de pegar aquilo que está no 1 menos alfa por cento central da tua distribuição. Tá? Então, beleza. Então, vamos ver mais um exemplo aí, para ver o que acontece, como que a gente faz. Tá? A gente fez uma pesquisa, tá? Baseada num tamanho de amostra de 600, tá? E descobrimos que as famílias pretendem gastar, em média, tá? R$ 649 nas festas do final do ano. Tá? Se o desvio padrão da amostra, tá? Foi de R$ 175, né? Ou seja, a gente tem a gente não sabe qual é a distribuição desse cara, né? A gente tem que nosso N é 600, que é grande, né? A gente tem que a nossa média é 649, é amostral, né? E nosso desvio padrão amostral é 175. A gente quer, com um 95% de confiança, né, calcular a margem de erro. Qual a margem de erro, professor? Eu só aprendi a calcular x mais menos o quantio. Lembra-se que no comecinho dos slides eu falei que todo intervalo ele é a estimação pontual mais menos uma margem de erro. Então, esse valor que é geralmente o quantio normal multiplicado por sigma chapéu dividido pela raiz de n, esse carinha aí é a nossa margem de erro. Tá? Então, a gente vai calcular essa margem de erro, tá? E construir nosso intervalo de confiança 95% para a média populacional MI. E também 99% aí. Então, beleza. Bom, como N é grande, pelo teorema central do limite, a gente vai ter a fórmula, né? X barra mais menos o quantidade normal, sigma chapéu, dividido pela raiz de N. E esse carinha aqui, né? Vai ser a nossa margem de erro. Tá? Então, vamos lá. Com 95% de confiança, qual que é a margem de erro? Como a gente quer 95% de confiança, significa o quê? Que o nosso delta é 0,95. Isso significa o quê? Que o nosso alfa é 0,05. Né? Delta 0,95, então alfa igual a 0,05. Então, quem que é o Z de 1 menos alfa meios? Né? Alfa vale 0,05 dividido por 2, vai dar 0,025. 1 menos 0,025 dá 0,975. Tá? E esse quantio a gente já tinha calculado lá atrás, né? Simplesmente colocar Q norme 0,975 vai dar 1,96, né? Arredondando duas casas decimais. Então, beleza. A gente tem 1,96 e também já tem o valor do desvio padrão amostral, que é 175, e o tamanho da amostra, que é 600. Então, nossa margem de erro vai ser esse carinha aqui, né? 1,96 multiplicado por 175 dividido pela raiz de 600, que é aproximadamente 14. Então, a nossa margem de erro é, nesse caso, de R$ 14. O que significa isso? Que quando a gente construir, por exemplo, um intervalo de confiança, a gente vai ter nossa estimativa pontual, né, que era 649, eu acho, isso, né, mais menos, né, R$ 14, né, que é a nossa margem de erro. Aproximando, né? R$ 14. Então, ao nosso trabalho de confiança, né, se a gente souber essa informação de todo mundo dessa população, né, a gente teria que
a verdadeira média de gastos da população toda, com a festa de final do ano, né, com 95% de confiança, né, vai estar nesse intervalinho 635 e 663. Né? Então, a gente está falando isso, né? A gente tem essa confiança aí. Né? Pode ser que nossa amostra seja uma das 5% que não vai cobrir o verdadeiro valor do parâmetro. Pode ser sim. Né? É por isso que a interpretação, a gente já fala, olha, com 95% de confiança. Tá? Sim. Você está falando no fundo, olha, teria que ter muito azar, mas muito azar, para ter pegado uma amostra bem nesse 5%, e na hora de construir um intervalo, ele não vai cobrir o parâmetro. Né? Para não falar isso, né, que fica muito comprido. Né? Você ia falando que com 95% de confiança, esse é o intervalo, a pessoa já entende, né? Já deveria entender, né? E o que isso significa. Tá. Professor, Diga. por que nesse caso é só uma questão de nomenclatura? Você usou com um chapéuzinho, sendo que o desvio padrão foi dado na questão. Ah, sim. Porque aqui, ó, eu falei o desvio padrão da amostra. Tá? No outro caso... não é da normal. Isso. Se eu falasse o desvio padrão da população, em R$175, utilizava sem chapéuzinho. Mas como aqui foi da amostra, né? Imagine que você tem esse Excel com 600 linhas, né? E eu calculei a média e desvio padrão dessas 600 linhas, né? Estou colocando aqui. Uhum. E quando você fala do teorema central do limite, no caso, ele é só pra gente saber, é uma base, mas você não alterou nada, né? Você só tratou como se fosse uma normal. Isso, porque o teorema central do limite faz isso, né? Que como a gente quer trabalho de confiança para a média, e como a média menos alguma coisa dividido por alguma coisa sempre vai ser uma normal, quando ele for grande, a gente já aproveita esse resultado e constrói esse trabalho de confiança baseado no resultado de que x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n é uma normal. Tá, beleza. Bom, então construído em trabalho de confiança agora por 99% de confiança, né? E significa que o delta é 0,99, alfa 0,01, né? 1 menos alfa meio vai dar 0,995. Se você colocar Q norme 0,995, vai dar 2,57. Tá? Então a gente tem todos os valores. Tem x barra, tem sigma chapéu, tem n, tem o quartil. Então, só substituir os valores na fórmula, né? Aqui tem um erro aqui, tá? Deveria ser, eu acho, 630.639, ponto e vírgula, 667.361. Esse 649 está demais, tá? Então, esse daí é nosso intervalo de confiança 99%, né? Ou um intervalo de confiança 99%. Então, com um 99% de confiança, tá? A média de gasto da população, né, está entre esse valor e entre R$630, né, e R$667, né? E se vocês reparam, como no slide anterior, era 635, 663, né? Aqui dá um pouco maior, né? Porque à medida que você vai aumentando o nível de confiança, o intervalo vai ficar sempre mais amplo, tá? Beleza, a gente já aprendeu a calcular o intervalo de confiança por causa normal, né? Que foi para aprender, né? Nós vimos que essa mesma lógica pode ser aplicada para qualquer distribuição, tá? Não por mágica, mas por causa do teorema central do limite, que garante isso, né? Logicamente, quando o n for grande. Tá? Então, ainda relacionado com esse assunto, né? Eu falei da margem de erro, né? Que é esse carinha aqui, né? O quartil multiplicado por sigma chapéu dividido por a raiz de n. Né? Essa margem de erro, logicamente, ela depende de quem? Do tamanho da amostra, né, de n. Então, a pergunta é, qual deve ser o tamanho de n para produzir uma determinada margem de erro? Tá? Você quer fazer uma pesquisa, né, mas você quer ter uma margem de erro pequena. Tá? Intuitivamente, né, se você quer uma margem de erro menor, você tem que aumentar o tamanho da amostra. Né?
Então, mais ou menos é isso que funciona, né? Se você quer uma margem de erro maior, você pode diminuir o tamanho da amostra, né? Então, dado o tamanho da amostra, desculpa, dado uma margem de erro que você queira, qual que é o valor de N que você precisa, tá? Então, vamos supor que a gente conheça o valor de sigma, tá? E vamos denotar por E essa margem de erro, tá? Vamos supor que a gente conheça o valor de sigma, né? Então, o que a gente faz, né? A gente faz um pouquinho de conta, simplesmente coloca N em evidência, né? O N passa a multiplicar, o E passa a dividir, eleva todo mundo ao quadrado, né? E o valor de N vai ser calculado através dessa fórmula. E, que vai ser a margem de erro desejada, né? Que alguém vai te falar, olha, eu quero uma margem de erro de tanto, né? Ou com a atividade normal, que você sempre consegue calcular, né? Dependendo do nível de confiança que você queira, né? Dependendo do teu valor de alfa, né? E o sigma, que nesse caso, desculpa aí, sigma nesse caso, que foi um valor já dado, tá? Então, com essa fórmula, tá? A gente fornece um tamanho da amostra para uma margem de erro desejada ao nível de confiança escolhido. Tá? Mas, professor, você falou para a gente que na prática a gente nunca conhece sigma. Como que eu vou utilizar sigma para calcular o tamanho da amostra? É o seguinte, quando você está fazendo um estudo, tá? É bem provável que você não vai ser a primeira pessoa a fazer esse estudo. Não estou parecido, pelo menos. Né? Então, o que as pessoas costumam utilizar como valor de sigma aí para calcular o tamanho da amostra? Né? Um estudo anterior, né, relacionado com o que você está fazendo, né? Vamos supor que você está fazendo um estudo de mercado, alguma coisa, né? Estudando alguma coisa, já tinha estudado isso antes, há uns 3 anos atrás, tinha o valor de sigma lá do teu estudo, né? Você pega esse sigma do estudo anterior, né? E coloca, pluga aqui na tua fórmula. Ou, quando o estudo é completamente novo, assim, zerado, ninguém fez nada disso, a prática comum é o quê? Fazer um estudo piloto antes, tá? Esse estudo piloto seria para várias coisas. Primeiro, né, vamos supor que você faz uma pesquisa, você monta um questionário, né? Então o questionário pode ter alguns erros que passaram, né? Então a gente monta esse estudo piloto, né? Para ver se as pessoas entenderam bem o questionário, né? Para ver se tudo está calculado bonitinho, né? E também, tá? A gente monta esse estudo piloto para pegar o valor de sigma. Tá? Então a gente monta o estudo piloto, calcula sigma, e esse sigma é o cara que a gente utiliza para definir o tamanho da nossa amostra total. Né? Geralmente, o estudo piloto é feito assim, com uma amostra muito pequenininha, vamos por 50 pessoas, 100 pessoas. E o tamanho da amostra real, para o teu estudo completo, já com o teu questionário bonitinho, tudo certinho, pode ter, sei lá, 1.000, entendeu? Então, esse estudo piloto não pode pegar muito porque tem que ser barato e rápido, né? Então, mas é assim que a gente faz. É... Bom, eu falei isso aqui, né? E eu tinha explicado. Os estimativas desvio padrão calcular a partir de dados de estudos anteriores, né? Ou um estudo piloto. Tá? Então, para fechar a aula de hoje, vamos fazer um exemplo para calcular o tamanho da amostra. Uma organização deseja realizar um estudo para estimar a média populacional do custo diário de aluguel de carros, tamanho médio, no estado do Rio de Janeiro. O diretor do projeto especifica que a média populacional deve ser estimada por uma margem de erro de R$ 2. Eles querem uma margem de erro de R$ 2 e um grau de confiança de 95%. Né? As duas coisas que a gente precisa, né, para calcular o tamanho da amostra. Né? Margem de erro desejada, R$ 2, e grau de confiança, ou nível de confiança, 95%. Dando um estudo piloto, tá? Que a gente tem um estudo pequeno anterior, né? Sabe-se que o desvio padrão do custo diário de aluguel é de R$ 15. Tá? Determine o tamanho amostral que satisfaça as exigências do diretor. Tá?
Tá bom. Opa, acho que aqui errei aqui. Coloquei 2 aqui, coloquei 3, tem que corrigir isso aí. E nosso sigma vai ser 15. Nível de confiança 95%, né? Ou seja, nosso alfa vai ter 0,05. E calculando, né? Alfa meios vai ser 0,025. 1 menos 0,025 vai ser 0,975. E esse quantidade normal, quando você coloca Q norme 0,975, ele vai te dar 1,96. Tá? E então, simplesmente substituir na fórmula, né? Quem que é o Z de 1 menos alfa meios? Né? 1,96, né? Tudo isso ao quadrado, né? O que é o sigma? Né? A gente pega o valor estimado do estudo anterior, do piloto. 15 ao quadrado. Quem que é a margem de erro? 3, né? Coloquei aqui 2, mas era 3. Tá? 3 ao quadrado, 9. Você faz essa conta e vai tirar 216,09. Você pode arredondar, né? Você fala, isso daí está mais perto do 2,16. Tá? Mas na prática, tá? Quando a gente faz para determinar o tamanho da amostra, a gente sempre pega um valor, o próximo valor. Né? Se deu 296 redondo, vai ser 296. Se deu 216 pontos, alguma coisa, né? Você vai para o número inteiro seguinte. Então, nesse caso, a gente vai pegar 217, né? Vai ser o tamanho da amostra necessário para fazer um estudo, né? Para estimar a média populacional do custo diário do aluguel, né? Por uma margem de erro de R$ 3 e um grau de confiança de 95%. Logicamente que se você quiser outro nível de confiança ou outra margem de erro, uma margem de erro menor, por exemplo, esse valor vai aumentar. Professor, Sim. a margem de erro não era R$ 2? Oi? A margem de erro não é R$ 2? Sim, não sei até R$ 2, mas eu errei aqui porque coloquei tudo 3, tá? Então aqui deveria ser R$ 3. Ah, tá. Isso aí dá para fazer no R tranquilo, né? Você coloca ele, você coloca o quantinho, dá sigma, dá. Tranquilo. Mas depois você ensina aí, professor. Ensino, claro que ensino. Pode ficar tranquilo. Então, bom, nosso estudo precisaria de 217 entrevistados, né, de uma amostra aleatória, para fazer um estudo segundo as exigências do diretor. Né? Quando a margem de erro é menor, o que vai acontecer? Né? Como você quer errar menos, você vai ter que ter uma amostra maior. Né? Se você coloca, em lugar de colocar 3, coloca 2, né? Você não vai dividir por 9, vai dividir por 4. Isso vai implicar o quê? Que teu N vai crescer. Né? Se você quer um nível de confiança maior, né? 0,99, você não vai ter 1,96, vai ter um número maior. Que significa que o tamanho da amostra também vai crescer. Então, tudo isso tem um custo. Né? Menor margem de erro, maior nível de confiança, vai implicar em maior tamanho da amostra. E maior tamanho da amostra significa o quê? Mais tempo, porque você precisa mais tempo para aplicar essa pesquisa, e mais dinheiro, né? Porque vai precisar de entrevistar mais caras, movimentar mais pessoas, tudo mais. Né? Sempre tem que você ver um balanço aí entre o que você quer, né? Quanto de erro está disposto a sacrificar por economizar dinheiro em alguma coisa e tudo mais. Ou aqui coloquei uma notinha, geralmente arredondamos para cima, tá? Sempre para cima o N. Então, bom, e o que eu passei hoje, vocês podem ver tanto no livro do Anderson, no capítulo 8, quanto no livro do Moretin, tá? No capítulo 11. Tá? E nesses dois livros você vai encontrar bastante material. Também você pode dar um Google, né? Intervalos de confiança e estatística. Né? E vai aparecer um monte de material, PDF de graça, site. Vai ter um monte de exercício para praticar. E eu acho que é isso por hoje. E nessas aulas eu vou passar um pouco de teoria, tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Passar um pouco de teoria aí.